Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula da imersão da análise da imunidade para tratamentos efetivos de saúde. Eu sou o imunologista, professor Dr. Luiz Augusto, e lhe convido para pensar na seguinte situação. Olha só, um paciente chega ao seu consultório de um profissional de saúde e ele foi recomendado por um amigo, ok? O paciente vai logo dizendo o seguinte: doutor, eu cheguei aqui porque a sua consulta foi recomendada por um grande amigo meu. E para falar a verdade, o senhor é a minha última esperança. Eu tenho uma dor de barriga que não tem remédio que dê jeito. Já passei pelo gastro, pelo reumato, pelo cardiologista, já fiz milhares de exames. Praticamente já me viraram do avesso. Por último, me mandaram até para um psiquiatra. Eu não sou doido, doutor. Eu não tenho problema de cabeça. Eu tenho uma dor que nenhum remédio de farmácia funciona. Será que o senhor vai conseguir me ajudar? Você ouviu com atenção essa história? Parece que é fala de personagem de ficção científica, mas não é não. Ela aconteceu e é real. Essa história, ela é baseada num caso clínico real que aconteceu com um paciente meu no meu consultório. E relatos como esse, gente, acontecem todos os dias na prática clínica de milhares de profissionais de saúde. Você já enfrentou situações como essa na sua carreira profissional? Agora, tem gente aqui nesse treinamento que não é profissional da saúde, é estudante. Neste caso, eu quero te perguntar o seguinte: você sabia que muitos pacientes estão desesperados em busca de um tratamento efetivo de saúde? Como ajudar estas pessoas a aumentar a imunidade do corpo e controlar a inflamação? E se você transformar a vida dessas pessoas, resolvendo um problema inflamatório que nenhum outro profissional de saúde consegue solucionar, com os tratamentos convencionais, com a medicina convencional? E se você souber exatamente o que fazer para controlar a inflamação das pessoas sem depender do uso de medicamentos? Eu acredito que se você conseguir este fato extraordinário na vida de uma pessoa, as chances são que ela vai recomendar a sua consulta particular para muitas outras. Faz sentido? E sabe por quê, gente? É porque recomendar coisas boas faz parte da natureza humana. Quem faz o bem, recebe o bem em dobro. E se você promover saúde de verdade para outras pessoas, você terá toda a gratidão do universo na sua vida. E sabe qual que é a boa notícia? Todo o conhecimento necessário para que você possa colocar em prática os tratamentos efetivos de saúde, aumentando a imunidade, controlando a inflamação, sem usar remédios, será revelado nessa nossa terceira aula da imersão para tratamentos efetivos de saúde, análise da imunidade dos seus pacientes. Nesta aula, eu vou te mostrar todos os detalhes para que você consiga aumentar a imunidade do seu paciente, sem depender de remédio, conseguir tratamentos efetivos, tá ok? Então, preste muita atenção. A metodologia que eu vou te mostrar aqui é exatamente o passo a passo que foi seguido por dezenas de estudantes e profissionais da área da saúde neste último ano de 2021, para conseguirem controlar processos inflamatórios, aumentar a imunidade sem usar remédios. Veja agora pelo menos um caso de sucesso como exemplo. Olha só que interessante. Não do sistema imunológico. Perfeito, Patrícia, perfeito. Patrícia, e fazendo uma comparação da anamnese na medicina convencional com a anamnese de imunidade e saúde preventiva, tem uma diferença bem drástica na forma como que a gente trabalha e na forma como se trabalha na medicina convencional. Para você, qual a relevância da anamnese de imunidade e saúde preventiva? E outra coisa que eu queria que você complementasse é a análise da imunidade no exame de sangue, no hemograma. Lá os níveis de neutrófilo ideal, os níveis de linfócito ideal. Como que você vê isso e qual que é a
a grande diferença em relação à medicina convencional para esse trabalho de imunidade e saúde preventiva? Então, veja, na anamnese, quando o médico ele faz a anamnese, é para procurar o quê? Um diagnóstico de doença, né? Ele procura fazer uma anamnese para fazer um diagnóstico. Na saúde preventiva, já não. A gente não é para diagnosticar uma doença. Certo. Mas é para tratar a saúde. Perfeito. É para olhar, né, a parte de saúde, porque a gente não trata a doença, a gente melhora a saúde. A nossa visão é essa, melhorar a saúde. E a visão da medicina tradicional é tratar uma doença. Por quê? Porque o médico só vai entrar com uma medicação quando o exame dele já não está mais dentro da faixa de referência. Existe a faixa de referência. Então, doutor, o que eu mais me apaixonei é o porquê? Porque nós não trabalhamos com exames olhando faixa de referência. Incrível, incrível. Mas otimizando aquele resultado, né? Por exemplo, um exemplo, se você pegar um hemograma, né, e você olhar o número de eritrócitos, e ter lá os níveis, né? O mínimo e o máximo. Certo. E se esse exame vai ser bom, vai ser bom para o meu paciente, ele tem que estar em níveis ótimos. Então, ele tem que estar perto do máximo, né? Ele tem que estar bom esse exame. Sim, sim. Se ele estiver perto do mínimo, eu não considero que está bom para ele. Então, eu vou melhorar. Entendi. Vou melhorar a saúde dele. É isso, Patrícia. Melhorar esse resultado. Então, não é porque ele está doente, mas para ele não adoecer. É importante dizer que este caso da Patrícia Varela não é isolado. Você pode conferir outros exemplos nas minhas redes sociais. Eu espero que você possa se identificar com as histórias emocionantes de transformação na área da saúde que eu disponibilizei para vocês. Nessa aula hoje, eu vou te mostrar o caminho, a rota, a metodologia completa, o passo a passo para você controlar a inflamação, aumentar a imunidade sem usar remédios. E não importa se você vai colocar esse conhecimento em prática para você, com alguém que você ama na sua família, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, ou se você vai usar a metodologia para melhorar a vida do seu paciente, no seu consultório, na sua prática clínica. Agora, tem um detalhe importante. Se você chegou neste treinamento somente agora, nessa terceira aula, eu recomendo que você assista a aula número 1 e a aula número 2. Por quê? Elas são pré-requisitos obrigatórios, gente. Para você que deseja controlar a inflamação e aumentar a imunidade do corpo sem usar remédios, tem que ver a aula 1 e 2. Tá bom? Então vai lá e assiste. Eu, gente, sou uma prova real de que os profissionais da área da saúde que dominam este conhecimento recebem mais recomendações de sua consulta particular. Isso sem depender de plano de saúde, de convênios ou de dar descontos. Uma de minhas pacientes permitiu que eu publicasse um trecho de uma consulta online que nós fizemos. Inclusive, eu já mostrei este caso na aula número 1. Eu não sei se você viu, mas vale a pena ver de novo. Durante a consulta online, eu perguntei para ela o seguinte: Bruna, como foi que você me conheceu? Como que você me contratou? Como que você chegou até mim? E veja só o que ela respondeu. Dá uma olhada. Ô, Bruna, então, me conta, como foi que você me conheceu? Então, eu com esse um ano aí de tosse, né, as pessoas me indicam para vários profissionais e eu vou até esses profissionais. Então, o que estão me indicando, eu estou correndo para fazer pelo desespero já, né? E aí eu estava na casa da minha cunhada e ela tem uma amiga, que eu não sei o nome para te falar, né? Mas ela falou, Bruna, a minha amiga está com um problema crônico, eu também não lembro o que foi que ela falou aqui desse problema crônico, tá? E ela passou por muitos médicos, nenhum ajudou ela. E ela passou com o Dr. Luiz Augusto. E o Dr. Luiz analisou todos os exames dela, que ela já tinha feito no período todo de problema agudo dela. Sim. E ele pediu alguns outros exames. Sim. E ele descobriu dela
que a produção de glóbulos brancos estava acima dos vermelhos, uma coisa assim ela me explicou. Exatamente. E que essa produção excessiva desses glóbulos brancos estava trazendo o problema que ela tinha, que nunca ninguém explicou para ela isso. Exatamente. E o Dr. Luiz Augusto explicou isso para ela e está tratando ela, e ela já está começando a se sentir melhor. Por que você não procura o Dr. Luiz Augusto e explica para ele o seu caso e tenta ver se ele não te ajuda assim como ele está ajudando essa minha amiga? E é por isso que eu te procurei, porque é algo que às vezes a gente acha que é externo ou que é só por exemplo, o meu caso, você está com refluxo, tá bom. O que me traz o refluxo? Alguma coisa está me trazendo. Então, de repente, vai que é um glóbulo branco que ninguém nunca viu, entendeu? Exatamente, Bruno. Isso eu queria já te mostrar. Bom, muito obrigado, muito obrigado. Você não lembra o nome, né, de quem que era a paciente? Tá tudo bem, tá tudo bem. É porque são muitos aí, realmente, não tem como saber. Tudo bem, tudo bem. Ô, Bruno, então deixa eu começar a te explicar o que pode estar acontecendo contigo, tá? Vamos lá. Veja só. Pois é, gente, os meus pacientes sempre recomendam minha consulta particular, porque ficam extremamente satisfeitos e satisfeitas, né, com o tratamento efetivo de saúde que eu ofereço para aumentar a imunidade, controlar a inflamação sem usar remédios. E grande parte do que eu faço para os meus pacientes eu já te mostrei lá na aula número 1, na aula número 2. Tem bastante conteúdo técnico nessas aulas para você já colocar em prática com seus pacientes ou na sua vida. Então, vai lá, veja as aulas 1 e 2 o quanto antes. Sabe por quê? Atenção! Depois não vai dizer que eu não avisei, hein? Essas aulas irão ficar disponíveis no meu YouTube por pouquíssimo tempo, tá? Eu vou repetir. As aulas ficarão liberadas por poucos dias. Na aula número 1, eu mostrei qual é a diferença entre um tratamento convencional para o alívio de sintomas e um tratamento efetivo de saúde que atua na causa do problema inflamatório. Na aula número 2, eu revelo os cinco passos para o controle da inflamação sem usar remédios. Além disso, eu dei uma aula prática de análise da imunidade, interpretando o hemograma. Eu mostrei também quais são os mitos sobre doença que estão inviabilizando o sistema de saúde, pois impedem os médicos e outros profissionais de saúde a cuidar da imunidade dos pacientes e controlar a inflamação de forma preventiva, sem precisar de remédios. Assistir às aulas será muito, muito importante para que você tire o máximo proveito do que eu vou lhe revelar agora nessa nossa terceira aula. E para não pecar por omissão, eu vou repetir, só mais uma vez, essas aulas serão retiradas do YouTube nos próximos dias, inclusive essa aula 3 aqui, tá? E a aula 4 de amanhã também, que é a última aula dessa imersão. Aliás, a aula 4 de amanhã é a melhor de todas, que é a parte 2 dessa aula 3. Amanhã você vai aprender 100% do que você precisa fazer para controlar a inflamação e aumentar a imunidade, seja sua, dos seus amigos, seus familiares ou do seu paciente. Combinado, gente? Agora, eu vou te mostrar a metodologia completa para o controle da inflamação e o aumento da imunidade dos pacientes sem usar remédios. Este método tem sido usado com sucesso por dezenas de meus alunos, como, por exemplo, pela terapeuta ocupacional Elza Alonso, que depois de sofrer por anos com o uso de corticoides, usou a metodologia da análise da imunidade, viu como controlar a inflamação sem usar remédios e conseguiu ficar livre do diagnóstico da doença autoimune lúpus. Olha só que incrível! Veja ela nos contando isso. Você já precisou passar por um tratamento de saúde e aí o especialista ele teve que trocar de marca de medicamento ou aumentar uma dosagem e o tratamento simplesmente não funcionou? Já. Seus sintomas com o tempo acabaram aumentando
com o tempo? Já aconteceu contigo, com algum familiar, com algum paciente, alguém que você conheça? Já, já conheci, dentro da minha família mesmo, assim, de contar, eu vejo, eu estava tomando isso, me deu mais alergia, me deu mais coceira no corpo, fiquei com uma falta de ar, aí o médico, eu falei, aí eu vi contar que tinha ido outra vez, aí o médico mudou de novo, quer dizer, tem mudanças, mesmo comigo, 20 anos, que foram muitas mudanças, sempre no mesmo passo, sempre no mesmo lugar. Mudava só a modalidade, a marca, mas sempre no mesmo passo. Nossa! E como que você se sentia, Elza? Você sentia confiança no profissional de saúde? O que você sentia? Mas eu não conhecia imunologia, Luiz. A gente vai, se você não conhece, se você não tem esse conhecimento, o que se passa no seu corpo, como são as suas células, o que vai te trazer de bom ou de ruim e tal, você é levada, você é levada. Entendi. Você achava que era aquilo mesmo não estando bem. Não, é o Deus, médico, é o Deus. Não estou desfazendo, pelo amor de Deus, não desfaço ninguém. Mas a gente tem, afinal, você está se tratando, você joga uma confiança, né? Como é que vai ficar? Só que agora, com a imunologia, ninguém me pega mais. Ninguém me pega mais. Gente, antes de lhe mostrar a metodologia completa da análise da imunidade para os tratamentos efetivos da saúde, eu gostaria de agradecer a todos os comentários que vocês fizeram nas aulas passadas. Olha só que maravilha, quantas pessoas estão se juntando a nós. Veja aí. Olha só que incrível. As pessoas vão se juntando à nossa imersão da análise da imunidade. Agora já são 433 alunos em tempo real. Aí, ó, acabou de chegar mais um, 435. E é isso. Muito obrigado e vamos juntos por essa nossa causa, hein, gente? O mundo de pessoas saudáveis é possível. Vamos em frente. Eu estou muito feliz, muito orgulhoso de saber que nossa comunidade, por um mundo de pessoas saudáveis, está crescendo. Gratidão por terem compartilhado essa mensagem com mais pessoas, esses vídeos, essas aulas. A minha missão é revolucionar a saúde, ajudando profissionais dessa área a aumentar a imunidade de seus pacientes, controlar processos inflamatórios sem depender de remédios. Assim nós teremos um mundo de pessoas saudáveis. Este é meu sonho, é isso que faz meu coração cantar, gente. Imunologia é vida, chega de explorar doenças. Gratidão por estarem conosco. Mas, professor Dr. Luiz Augusto, como eu faço para controlar a inflamação e aumentar a imunidade sem usar remédios? Qual é o caminho que eu devo seguir? Qual é o primeiro passo? Como eu começo? Gente, nas aulas número 1 e 2, eu já lhe mostrei várias técnicas. Agora, nós temos que organizar esse conhecimento para facilitar o seu trabalho na prática clínica. Então, pensando em lhe ajudar, eu criei o Guia Prático da Análise da Imunidade para tratamentos efetivos de saúde. E você pode baixar essa apostila através do link que está aqui na descrição do vídeo. E se você não encontrar o link, basta me mandar uma mensagem no meu WhatsApp ou no meu direct, no meu Instagram, @professor.doutor.luiz.augusto. Vai lá, me siga, que depois eu lhe mando a apostila completa deste guia. E também eu vou liberar este guia lá no grupo VIP, tá? Do WhatsApp, para todos que já se inscreveram nesse evento. E pode ser que você tente entrar lá no grupo nesses próximos dias ou hoje, e se ele já estiver lotado, e aí? Tá tudo bem. É por isso que eu estou te dizendo, use meu Instagram, me manda um direct que eu vou te liberar esse guia sem o menor problema, sem custo nenhum, tá, gente? É gratuito. E você pode me mandar também uma mensagem no meu WhatsApp ou no Messenger, lá no Facebook, todas as redes sociais, ou aqui no YouTube mesmo. Gente, faz um sinal de fumaça, que eu vou dar um jeito de mandar o guia, tá combinado? Este guia é um mapa completo, a rota exata, como um verdadeiro GPS
para você seguir e controlar a inflamação sem usar remédios, aumentando a imunidade do corpo. Mas você só vai conseguir fazer isso em sua vida ou na vida dos pacientes se você souber exatamente o passo a passo e como colocar isso em prática. E nessa aula eu vou lhe mostrar como usar esse guia na sua prática clínica. E aqui nós chegamos no ponto-chave deste treinamento. Anote isso, anote em nenhum aí no seu caderno para ficar piscando e você nunca mais esquecer. Atenção, hein? Olha só. Dependendo do nível de inflamação do seu paciente, você deverá priorizar um determinado tipo de análise da imunidade para conseguir fazer um tratamento efetivo de saúde. Na sua prática clínica, usando o guia, você deverá responder três perguntas para ter sucesso com seu tratamento da imunidade e o controle da inflamação sem usar remédios. Questão número 1. Quais são as análises da imunidade que você deve fazer com seu paciente, tendo como referência a anamnese dele? Gente, tudo começa com a anamnese de imunologia e saúde preventiva. Na aula número 2, eu lhe mostrei como fazer isso. Depois que você reunir todos os dados do seu paciente, vai precisar do guia para planejar qual é a análise da imunidade a ser feita de acordo com a necessidade dele. Tá legal? Questão número 2, anote aí. Quais são os princípios dos tratamentos efetivos de saúde para o controle da inflamação de seu paciente? A grande vantagem de se trabalhar com a análise da imunidade é conseguir propor um tratamento personalizado para controlar a inflamação com processos naturais. É isso aí. E a terceira questão é a seguinte, tome nota. Em que momento você deve recorrer aos medicamentos e quando você deve priorizar o controle da inflamação de forma natural, sem usar remédios? A análise da imunidade é fundamental para que você faça o planejamento da dose exata de medicamentos sem comprometer a imunidade do paciente quando for necessário usar remédios. E o mais importante, usando o guia, você vai conseguir controlar a inflamação na maioria dos casos clínicos, sem usar medicamentos. Então, por gentileza, baixe agora o seu guia da análise da imunidade para tratamentos efetivos de saúde para acompanhar a aula comigo. Use o link aqui na descrição ou me mande uma mensagem no meu WhatsApp ou entre lá no link, ou encontre o link lá no grupo VIP, né, no WhatsApp, ou me dá um direct lá no Instagram que eu te mando esse guia. Combinado? Agora, preste atenção que eu preciso lhe dar dois avisos importantes. O guia é muito detalhado, ele é bem completo e tem bastante conteúdo, mas não se assuste se lhe parecer complexo demais. Eu procurei lhe entregar o máximo de conteúdo para que você tenha uma ferramenta completa para a sua prática clínica. Muitos médicos e outros profissionais de saúde têm um hábito de entregar para os seus pacientes uma receita simples, né? Às vezes não dá nem para enxergar o que ele escreveu, né? Meio garranchado assim. E não tem muita explicação sobre os efeitos adversos que um determinado remédio faz para o seu sistema imunológico, não é mesmo? Ele simplesmente fala, toma isso aí, vamos ver se melhora. Infelizmente é assim. Mas aqui, na nossa conduta terapêutica, os especialistas em análise da imunidade, o processo é completamente diferente. Um especialista nessa área, que sabe fazer tratamentos efetivos de saúde, usa uma coleção de mapas mentais para instruir o paciente para o controle da inflamação, sem precisar dos remédios. E, inclusive, ele explica, olha, esse medicamento faz tal e tal efeito colateral sobre a imunidade, então cuidado com ele. É exatamente por esse motivo que este guia tem toda a rota que você deverá usar na sua prática clínica. Agora, o segundo aviso, anote aí, será inviável percorrer todos os detalhes desse guia somente nessa aula. Seria necessário, gente, mais de 90 horas de treinamento técnico, científico, para a gente analisar tudo juntos, toda a metodologia. Então, não dá, né? Eu e minha equipe, nós estamos trabalhando muito, muito mesmo, para receber
os estudantes na nossa próxima turma do curso Meu Corpo Blindado, onde eu ofereço a minha consultoria, a minha mentoria, para você colocar em prática a análise da imunidade, os tratamentos efetivos de saúde em sua carreira profissional na área da saúde, ou, por que não, na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida dos seus amigos, na vida das pessoas que você ama. Mas eu prometo que eu vou falar sobre essa metodologia do guia o máximo que eu conseguir nesta aula. E também na nossa quarta aula, que é a última, que é o grande fechamento dessa imersão de amanhã. Então, gente, olha, é muito conteúdo técnico, se prepare aí para que você aproveite o máximo, tá? Então, essa aula, praticamente, eu dividi ela em duas partes. Parte 1 hoje e a parte 2 amanhã. Combinado? Então, vamos lá. Eu vou começar pelos pilares da metodologia, para que você possa controlar a inflamação e aumentar a imunidade sem usar remédios. Então, vamos lá. Pilares da metodologia. Pilar número 1, uso de artigos científicos. Existem centenas de artigos científicos sobre imunidade e controle da inflamação que, infelizmente, a maioria dos profissionais de saúde não tem acesso na faculdade. Todo o curso, gente, de graduação na área da saúde, incluindo medicina, é baseado em conhecimento científico clássico, de livros didáticos desatualizados. Como que eu sei isso? Eu sou consultor ad hoc do Ministério da Educação. Eu já avaliei mais de 28 faculdades no Brasil. Eu sou professor em faculdade de medicina, eu sou coordenador de curso, eu sou diretor acadêmico, ou fui, recentemente. Então, gente, eu sei do que eu estou falando. Por isso, quando o profissional de saúde chega no estágio, na residência ou no consultório, segue somente o que aprendeu na faculdade e não sabe que existem novas técnicas que poderiam utilizar com seus pacientes. Para que você ofereça um tratamento natural para os seus pacientes, sem os efeitos adversos, para o sistema imunológico, que os medicamentos fazem, você precisa ter acesso às mais recentes descobertas científicas sobre imunidade e controle da inflamação sem medicamentos. O grande desafio é organizar essas informações e colocar em prática com seus pacientes. Gente, são milhares de artigos científicos sendo publicados todos os dias. E aí vem as questões. Qual que eu posso usar, doutor Luiz Augusto? Como saber aquele que vai funcionar para o meu paciente? Para resolver isso, temos o segundo pilar da metodologia na análise da imunidade. Tome nota. Pilar da prática integrativa de saúde. Se você cuidar das causas da inflamação, você vai resolver o problema definitivamente, sem se preocupar com sintomas. A lógica é a seguinte: eu não estou preocupado se você vai conseguir eliminar a dor do seu paciente por um dia, por uma semana, por um mês. A meta é controlar a inflamação de forma definitiva, sem que o paciente se torne dependente de um medicamento, para tentar um alívio para uma dor crônica. Acreditar em doença porque existe um remedinho milagroso esperando é a mesma coisa de parar de escovar os dentes porque existe dentista, gente. A ideia é que o seu paciente tenha uma imunidade do corpo duradoura por longos meses, por longos anos. É por isso que eu chamo o meu treinamento de Meu Corpo Blindado. A dor passa, o corpo blindado fica. Por exemplo, pense nos pacientes supercentenários. Eles têm mais de 100, 110 anos de idade. São extremamente raros. Você sabia que eles chegam nessa idade porque têm um sistema imunológico excelente? Você sabia que o segredo da juventude é cuidar da imunidade? Foi exatamente isso que foi revelado em uma descoberta científica recente sobre imunidade, publicada na revista americana PNAS. Dá só uma olhada numa matéria que eu publiquei sobre isso. Tá incrível, veja só. Você conhece alguém que tenha mais de 100 anos de idade?
tipo 105, 107, 110 anos. Qual será o segredo por trás desses supercentenários? Já pensou se nós descobrirmos que existe alguma coisa diferente nas células deles, de forma que possamos aplicar técnicas para fortalecer as células do nosso corpo e chegar nessa idade com plena saúde? Pois é, foi essa pergunta que motivou um grupo de cientistas no Japão a investigar qual é o segredo dos supercentenários. E eles chegaram numa descoberta que talvez seja uma das mais importantes da ciência dos últimos tempos. Tão importante que ela foi publicada na prestigiosa revista americana científica, uma das mais importantes do mundo, conhecida como PNAS, ou Proceedings of National Academy of Science, que mostrou claramente que existe algo de especial nas células destes supercentenários. O artigo é este daqui que eu estou te mostrando no vídeo. Vou deixar o link para que você possa também ir lá pesquisar e tirar suas próprias conclusões. Eu vou resumir para você como que foi feito esse estudo para que você entenda a importância dessa descoberta. Olha só, não tem muitos supercentenários no mundo, né, gente? Claro que não. Então, eles conseguiram, um grupo de 7 supercentenários, que são pessoas com 110 anos, e começaram a estudar células desses pacientes. Foi muita célula estudada. Mais de 41 mil células, tá legal? Mais uma média de mais ou menos 5.876 células de cada paciente desses supercentenários. Como grupo controle, eles pegaram 5 pacientes, só que bem mais jovem, entre 50 e 80 anos de idade, estudaram mais de 19 mil células desses pacientes e começou a comparar a diferença entre as atividades das células dos supercentenários com as atividades das células desse grupo mais jovem. E adivinhe só o que a ciência revelou, que existe uma diferença muito clara. As células dos supercentenários têm uma atividade que não é comum, que não é esperada nem no pessoal mais jovem. Será que você consegue imaginar que tipo de célula é essa? Quais são as células superativas, super fortalecidas nesses pacientes que têm aí 110 anos de idade? O que você acha? Será que são células do coração? Será que são células do intestino, do estômago, células do fígado, células do cérebro? Quais seriam, então, as células do corpo destes supercentenários que está super fortalecida e que foi uma grande surpresa revelada nesse artigo científico? Para pensar um pouco. Descobriu? Não? Então tá. Eu vou te contar agora o que foi descoberto. As células que são super ativas no sistema desses pacientes idosos são células do sistema imunológico, células do sistema imune. Exatamente isso. O que são células do sistema imunológico? São células que tomam conta do nosso corpo, que elimina, por exemplo, infecções, combate o câncer. E quanto mais forte for o sistema imunológico, menos as pessoas adoecem. É exatamente este o caso dos supercentenários. Eles têm a capacidade de manter o corpo com saúde aí até os 110 anos de idade, porque tem célula do sistema imunológico super fortalecida. Em especial, uma célula chamada linfócito T do tipo CD4. Linfócito T CD4. E essa foi a grande surpresa, a grande revelação desse artigo. Agora, por que isso é importante? Qual a importância disso? Gente, isso muda tudo. Isso muda inclusive a forma da gente fazer medicina. Agora, nós podemos cuidar das pessoas antes delas adoecerem. Isso vai aliviar, inclusive, o caixa do sistema público de saúde, porque eu posso fortalecer o sistema imunológico do paciente antes que ele adoeça. Para isso, eu preciso cuidar do sistema imunológico. Como que eu faço isso? Dando para o paciente alimentos funcionais que possam fortalecer o sistema imunológico, principalmente essas células do sistema do linfócito T, antes que ele adoeça. E essas substâncias existem. Elas são chamadas de fatores de transferência. Basta você se alimentar delas todos os dias que você vai manter o seu corpo sempre mais forte e sempre com saúde. É incrível essa descoberta.
você precisa também aplicar isso na sua vida. Vamos fazer o seguinte, olha, eu preparei um pequeno vídeo, uma pequena animação, para que você entenda um pouco melhor como que funciona o sistema imunológico. Dá uma olhadinha aí, como que as células do seu corpo cuidam de você. Dá uma pequena olhada nesse vídeo, tá? Células dendríticas do sistema imunológico no intestino absorvem os fatores de transferência da alimentação. Depois migram em direção aos linfócitos e libera citocinas e seus próprios fatores de transferência. Isto regula a atividade do sistema imunológico para que ele funcione bem e mantenha a sua saúde. Agora é o seguinte, veja só, uma vez que você já sabe como que funciona o sistema imunológico, que dá para cuidar do seu sistema imunológico, manter ele ativo, fortalecido com os fatores de transferência, vamos continuar esse assunto. Eu sou o professor Dr. Luiz Augusto, PhD, com pós-doutorado em Bioquímica e Imunologia e criei esse workshop Imunologia é Vida para que você entenda como manter o seu corpo com saúde. Continue comigo, eu tenho muito mais dicas para te dar e até bons estudos, se alimente bem e até o próximo vídeo. Um grande abraço, até logo! Isso significa que se você oferecer para o seu paciente remédios que comprometam o sistema imunológico, você estará colaborando para reduzir a expectativa de vida dessas pessoas. Isso é uma grande ironia, gente. Eu vou repetir, quanto mais remédio você oferecer para os seus pacientes, menos tempo de vida ele vai ter. Que saúde é essa? Está entendendo a lógica? Mas, se você seguir a metodologia da análise da imunidade com seus pacientes, você vai conseguir controlar a inflamação, aumentar a imunidade sem efeitos colaterais dos medicamentos. Este é o objetivo principal dessa metodologia. Eu vou lhe dar um outro exemplo. Pense em um paciente com fibromialgia, que reclama de dores musculares. Se você tentar eliminar as dores com analgésicos, com anti-inflamatórios, sabe o que vai acontecer? As dores do paciente aumentam e de intensidade. Sabe por quê? É porque você não trabalhou na causa da fibromialgia. Não adianta ficar tentando resolver um sintoma aqui, um outro ali, com um novo medicamento que acabou de ser lançado. Existem caminhos que estão causando o processo inflamatório no corpo do paciente, provocando a fibromialgia. Então, não é aliviar o sintoma, é ir na causa. E, na minha opinião técnica, a metodologia da análise da imunidade é a forma mais segura de prática clínica para se identificar as causas dos processos inflamatórios no seu paciente e cortar o nó pela raiz, gente. Neste contexto, nós chegamos no terceiro pilar da metodologia. O terceiro pilar da metodologia. Que é o terceiro, é a interpretação dos exames laboratoriais. Muita atenção. A metodologia permite identificar sinais de perigo e fatores de proteção da imunidade que estão escondidos dentro dos valores de referência dos laudos laboratoriais. Mas, professor Dr. Luiz Augusto, como assim escondidos? É o seguinte, o erro mais comum dos profissionais de saúde é pensar que um paciente está saudável quando todos os valores do exame de sangue estão dentro da faixa de referência do laboratório. Pois é, você sabia que existem valores ideais? E você sabia que esses valores estão publicados em artigos científicos, mas eles não são usados pelos laboratórios na hora de emitir os laudos? É isso mesmo, gente. E se você não souber identificar esses sinais de perigo nos exames de sangue, e neste caso, você receita um analgésico, um anti-inflamatório, sem tratar da causa do processo inflamatório, sabe o que vai acontecer com o seu paciente? Caso você ignore os valores ideais para a imunidade, ele vai se tornar um paciente crônico. Vamos ver um exemplo muito claro deste problema
em uma aula prática, que eu irei lhe mostrar no final dessa aula de hoje, sobre os perigos da suplementação no controle da anemia. Você sabia que suplementar ferro para um paciente com neutrofilia pode matar esse paciente? Gente, é muito sério. E eu vou te mostrar isso mais no final da aula. O fato é o seguinte, o profissional de saúde, especialista em análise da imunidade, jamais cometerá um erro que pode ser fatal para a saúde de um paciente. A metodologia, gente, que eu ensino no treinamento Meu Corpo Blindado, e que eu estou te mostrando aqui, permite que você cuide do corpo de forma integral. Por exemplo, do que adianta dar um remédio para reduzir a acidez no estômago, como inibidores de bombas de prótons, que provocam uma dermatite, queda de cabelo ou perda de visão? Que saúde é essa? Gente, existem caminhos naturais para controlar a inflamação do corpo, mas o pilar para se conseguir isso é analisar a imunidade por meio da interpretação integral dos exames de sangue. E este tipo de análise vai muito além do olhar somente a faixa de referência dos laboratórios. Mesmo porque eu vou ressaltar isso, preste atenção, essas faixas estão desatualizadas, gente. A grande maioria delas não segue a literatura científica mais moderna, mais recente. Talvez você possa ter notado nas entrevistas com os meus alunos do curso Meu Corpo Blindado, que já dominam a metodologia, eles conseguem resultados extraordinários para o controle da inflamação, analisando a imunidade nos exames. Foi o que eu te mostrei em uma entrevista, na aula número 1, que eu fiz com a terapeuta Frida Oliveira. Ela consegue resultados extraordinários em sua prática clínica. Dá só uma olhada. Sim, diante de tudo que você já aprendeu até então, a respeito da imunidade, de como que funciona o sistema imunológico, da análise do hemograma, interpretação dos dados, né, para aplicar nos pacientes, o que você acha que é aquilo que mais faz sentido para a sua carreira agora como profissional de saúde? É isso mesmo, essa análise dos exames, né? Porque, infelizmente, a cultura é assim, eu só vou procurar um médico ou algum especialista quando eu já estou sentindo alguma coisa, né? E as pessoas têm que mudar esse paradigma, esse mindset mesmo de que a prevenção é tudo, né? Antes prevenir do que remediar. Então, assim, por que não, né? Fazer uma bateria de exames, ok? Uma única vez, os exames específicos que, infelizmente, muitos médicos não pedem. Não pedem, né? Então, eu já tive paciente, assim, que eu solicitei alguns exames e quando chegou lá no convênio lá do médico, ele falou, não vou pedir isso aqui, não precisa. Homocisteína, PCR ultrassensível. Isso é um desafio grande, porque a pessoa ela quer continuar pagando o plano de saúde dela. Sim, e quer que o plano de saúde dela dê saúde. Só que o plano de saúde só vende o quê? Tratamento de doença ou confirmação de doença? Exato. Exatamente. E aí ele começa a glosar os pedidos, dizendo, mas você não precisa disso, você não precisa daquilo. Como não? Eu preciso saber qual o caminho. Exatamente. Desafiador, né? E não só, eu aprendi também, e o legal é ajudar também os pacientes, porque assim, eu estou na transição, mas hoje eu trabalho ainda na minha área corporativa, mas eu já atendo, né? Então, eu estou conciliando os dois, porque eu estou na transição, até uma hora que eu vou deixar por aqui. Perfeito. Precisa ser dessa maneira. Mas assim, não só isso. Sim, e aí pensando nisso, qual seria, assim, um grande benefício que você já percebeu, ou não, às vezes pode ser que não tenha acontecido ainda, com seus pacientes, com esse conhecimento técnico de imunidade? Se conhecer e se perceber, eu acho isso fundamental. Então, a qualquer sinal no corpo, ou porque é tudo, né, professor? É sentimento, é emoção e é uma dor física. Sim. Então, mas eu só vou fazer um parênteses assim, que no seu curso não foi só a questão de interpretar os exames e conhecer, conseguir detectar
um sistema imunológico desequilibrado, né? Perfeito. Tem as ferramentas do QSI, né? O QSI, né? O questionário da idade do sistema imunológico, Isso, o QPI, sim, o questionário sim. do perfil inflamatório. E você já colocou isso em prática para a sua vida, para alguém que você conhece, para algum mim, paciente? eu coloquei e vi, assim, que o meu sistema tá meio crítico, né? Mas é onde eu quero chegar. Então, não foi só isso que eu aprendi. Eu aprendi como mudar isso, né? Então, sim. Perfeito. como mudar, né? Agora vamos para o quarto pilar da metodologia, que está lá no seu guia prático da análise da imunidade. Baixa o PDF aí, combinado? Vamos lá. Quarto pilar é o controle da inflamação sem medicamentos. Seguindo a metodologia, você consegue oferecer para o corpo a quantidade exata dos nutrientes necessários para aumentar a imunidade. E é personalizada, de acordo com a necessidade do paciente. Isso que é o mais importante. Você descobre que muitos processos inflamatórios são provocados pelo excesso de moléculas que devem ser eliminados da vida do seu paciente. Gente, esse método não invalida o trabalho da medicina. Você pode usar os medicamentos sempre que necessário, mas a lógica é usar a dosagem exata para o tratamento efetivo de saúde do seu paciente. Isso significa que a metodologia da análise da imunidade é parceira da medicina. Tá legal? Ela ajuda os pacientes a recuperarem mais rapidamente de uma condição de doença, sem ficar dependente de remédios a vida toda. Não dá para aceitar a lógica de que você vai ter que tomar um remédio a vida toda. Isso está errado. Agora vamos para o quinto e penúltimo pilar da metodologia. Quinto pilar, as ferramentas de prática clínica. A parte mais difícil no tratamento de um paciente é exatamente quando ele começa a reclamar quais são as dores que sente. Como descobrir qual é a causa dos sintomas? Por exemplo, se um paciente chega em seu consultório com queixas de dores nas articulações, tá? Punho, cotovelo, ombro, joelho, ou aqui na cervical, né? Muito comum no pescoço. O que você faz? Você já vai logo receitando um analgésico, um anti-inflamatório? E se essas dores estiverem relacionadas com um problema, por exemplo, no intestino do paciente? Na metodologia da análise da imunidade para tratamentos efetivos de saúde, existem 4 ferramentas de prática clínica para você fazer a análise completa e integral do estado de saúde do seu paciente. É impossível ficar perdido. Se você aplicar todas as ferramentas, saberá exatamente o que fazer para controlar a inflamação do corpo sem usar remédios. Na aula número 2 deste treinamento, eu já lhe expliquei quais são as 4 ferramentas. Inclusive, fizemos uma aula prática com uma das ferramentas que foi a análise da imunidade no hemograma. Eu mostrei também, rapidamente, as ferramentas do QPI, que é o questionário do perfil inflamatório, o QSI, que é o questionário da idade do sistema imunológico, e a anamnese de imunologia e saúde preventiva. Todas essas ferramentas estão descritas no guia, que você já pode baixar aqui embaixo. Faça o download, coloque em prática com seus pacientes hoje mesmo. Eu vou fazer agora com vocês o QSI, o questionário da idade do sistema imunológico. Nós vamos usar essa ferramenta agora aqui como um treinamento na prática clínica para você perceber o poder dessa metodologia para o controle da inflamação de seus pacientes, olha só, hein? Sem depender de remédios que provoquem efeitos adversos no sistema imunológico dos pacientes. Tá legal? Então, prepare-se aí e vamos praticar. Vamos lá. Ok, então vamos lá para a nossa parte 2 sobre o QSI, como aplicar e interpretar o questionário da idade do sistema imunológico. O primeiro ponto que você precisa é estar atento sobre a aplicação do QSI relativo à forma de integração, né, com o QPI.
O que acontece? O QSI, o questionário da idade do sistema imunológico, ele está integrado com o questionário do perfil inflamatório. Não são coisas separadas, né? Não são coisas distintas. E nós temos que correlacionar isso também com a genética, com a história de vida do paciente. Então, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Prestem muita atenção nessa imagem, nessa figura que eu vou revelar aqui, olha, onde vocês podem ver, aqui está o mecanismo, né, como funciona o sistema imunológico das pessoas. A genética do paciente tem que ser respeitada. Então, eu coloquei aqui uma linha do tempo para vocês entenderem a lógica. Então, vou colocar aqui, olha, como se o final dessa seta representasse para nós exatamente o momento da sua consulta com o paciente. Só que no momento da sua consulta com o seu paciente, então, tinha uma vida inteira desse paciente que tem que ser respeitada, é a genética dele. Isso tem que ser levado em conta. E aí eu entro com o questionário da idade do sistema imunológico, investigando os 12 meses anteriores do paciente. E complemento com o questionário que ele respondeu, que é o questionário do perfil inflamatório, olhando os últimos 30 dias. E aí eu começo o meu tratamento, e aí eu começo a consulta desse paciente. Perceberam? Então, existe uma integração entre a história de vida do paciente, a genética dele, que tem que ser respeitada o tempo inteiro, não podemos ignorar isso de forma alguma. Entre com o QSI para investigar os últimos 12 meses e olhe com muita atenção para as respostas do questionário do perfil inflamatório logo ali no início da consulta. Que é exatamente os pontos que o profissional de imunologia e saúde preventiva terá que trabalhar ao longo do tratamento. Certo? Então, basicamente é isso que a gente faz. A gente trabalha todos esses aspectos da imunologia e saúde preventiva por meio desses questionários. Ok? O que eu quero dizer com isso, gente? O QPI, que é o questionário do perfil inflamatório, e o QSI, são ferramentas usadas integrada à genética do paciente. Você precisa respeitar isso. O ser humano não é um experimento científico que precisa de um diagnóstico de uma doença para ser tratado com medicamento. Eu vou repetir, o ser humano não está em busca de uma doença para ser tratado com medicamento. Não é essa a nossa proposta. O ser humano, ele busca ser feliz. Ele busca qualidade de vida. Ok? E para isso, nós temos as técnicas da imunologia e da saúde preventiva. É por isso que eu digo, chega de explorar doenças. Imunologia é vida. Nós só precisamos aplicar as técnicas. Respeite seu paciente e trabalhe por amor à vida. Combinado? Sabendo disso, então vamos para a parte prática. Vamos aplicar finalmente o questionário da idade do sistema imunológico. Aqui, nessa aula prática, eu vou usar um software que faz o cálculo automaticamente. Quando você estiver no módulo 4 deste curso, já fazendo o seu estágio profissionalizante, você terá acesso a todos os softwares. Tá bom? Para você poder exercitar a sua profissão aí com mais velocidade, com mais celeridade. Por enquanto, é importante que você faça tudo em seu próprio caderno, manualmente. Faça os cálculos manualmente. Para quê? Para aprender a técnica e não ficar dependente do computador. Faz sentido? Então, pratique imunologia e saúde preventiva de forma independente da tecnologia. Mais para frente, você vai ter acesso a esses softwares. E aí, qual é o primeiro passo para você poder aplicar e interpretar o QSI? É o seguinte, gente, o QSI, ele tem uma tabela de referência normalizada pela faixa etária do paciente, pela idade cronológica dele. Mas como assim, professor Dr. Luiz Augusto? A idade do paciente interfere no valor do QSI? Gente, sim, interfere. Na aula 2,
do módulo 1. Tem uma aula completa, onde você aprende em detalhes esse processo, né? De exemplo, eu dei lá vários exemplos de pacientes com várias idades com QSI, com valores diferentes. Vai lá e estuda aquela tabela. Vai lá e estuda aquela aula. Agora, eu vou lhes apresentar a faixa de referência por idade do paciente. Eu tinha prometido lá atrás, e agora eu vou te deixar isso aqui, para você saber se o sistema imunológico do seu paciente se encontra em um estágio maduro ou jovem. Mas espera aí, professor Dr. Luiz Augusto, quer dizer que ao longo da vida de um paciente, ele pode ter um sistema imunológico maduro e depois ele pode regredir para um sistema imunológico jovem, portanto desequilibrado, que gera muita inflamação? Sim, gente. Essa é uma excelente pergunta e a resposta é sim. É exatamente isso que acontece. Por isso a importância dessa profissão. Por isso a importância de você se dedicar a esses estudos e aprender a fazer imunologia e saúde preventiva. As pessoas precisam de você. E nós queremos um mundo de pessoas saudáveis. O uso dessas ferramentas, o QSI e o QPI, juntas, permite ao profissional entender como está o sistema imunológico do paciente no momento da primeira consulta com aquele paciente. O seu papel ao longo do tratamento do paciente é manter o sistema imunológico maduro, equilibrado. E se ele assim desejar, para o resto da vida dele, né? Tudo depende das ações que ele seguir na vida, na conduta da vida. Tá certo? Então, vamos interpretar a tabela de referência do QSI, vamos entender o que é essa tabela de referência do QSI, onde a gente correlaciona ali a idade cronológica do paciente com os valores, tá? Você vai poder baixar a sua tabela nos arquivos da aula aqui na plataforma. Então, aqui embaixo, ó, tem aqui arquivos da aula. Vai lá, clica, baixa a sua tabela, certo? E comece a usar nas suas consultas. Combinado? Agora, vamos simular na prática uma consulta aplicando o QSI. Vamos lá? Vamos começar, então, entendendo a tabela de referência, né? Então, tá aqui a tabela, ó. Vou só passar ela aqui, veja só. Então, aqui eu tenho minha tabelinha, né? Da idade do sistema imunológico, onde eu tenho aqui faixas etárias, tá certo? Notem que do lado, então, ó, aqui do lado, então, está a nossa tabelinha, né? Então, eu vou colocar aqui as nossas faixas etárias. Então, tem várias faixas etárias aqui, certo? Então, eu tenho aqui, olha, eu tenho pacientes aqui de 1 a 10 anos, eu tenho pacientes de 11 a 20 anos, eu tenho pacientes de 21 a 30, 31 a 40, então, todos esses de 10 em 10 anos. São as escalas, ok? Então, vamos começar analisando aqui em cima, ó. De 1 a 10 anos, olha o QSI dele. Ele vai de 0,04 a 0,36. Pode ser valores maior que esse? Pode. Mas o mínimo é 0,04. Tem paciente que vai dar 0,36 e vai flutuar. Se for maior, ótimo. Se der esse valor, o sistema imunológico está equilibrado, maduro. Ótimo, continue assim, mantenha. 11 a 20 anos, aí já muda o QSI. Vai de 0,39 a 0,71, viu só? Deu esse valor ou maior que esse? Maduro, equilibrado, maravilha. Vamos ver o próximo aqui, ó. 21 a 30 anos. Olha lá, muda de novo. Tá vendo? 0,75 a 1,07. O que mais? Vamos continuar, ó. 21 a 30, 31 a 40 anos. 1,11 a 1,43. 41 a 50, 1,46 a 1,79. E assim vai. Vamos ver aqui mais um exemplo, ó. 81 a 90 anos. Vai de 2,89 a 3,21. Ah, mas professor Dr. Luiz Augusto, se der, por exemplo, 4 ou 5, sei lá. Pode, é maduro, não tem problema.
91 a 100 anos, eu coloquei aqui, ó, de 3,25 a 3,57. Por que eu não coloquei idades maiores que essa? Porque é muito raro, né? Vai ser muito raro você encontrar pacientes aí com mais de 100 anos. Se tiver, depois a gente resolve isso, tá? Então, aqui eu coloquei na média, tá? Para vocês terem aí, então, as várias faixas de referência, as várias idades, os vários valores esperados de QSI, e a situação vai ser essa, sistema imunológico equilibrado. Se cair aqui dentro desses valores de QSI, o sistema imunológico do paciente está equilibrado, maravilhoso, funcionando super bem, não tem problema nenhum. Mas então, vamos lá preencher um QSI juntos e ver na prática como que funciona, então, a aplicação desse método. Então, tem aqui um software, obviamente eu começo colocando o nome do paciente, eu coloquei aqui, então, fulano de tal, a data da consulta, 23 de junho de 2021, a data de nascimento, 11 de março de 85, então, a primeira coisa que eu coloco é a idade do paciente. Então, já coloquei aqui 36 anos, ok? A idade do paciente. E aí eu vou para a entrevista, para a anamnese com o paciente, e vou fazendo as perguntas. Olha, no último ano, com qual frequência e intensidade o paciente teve os seguintes sintomas nos últimos 12 meses? Né? Gripes fortes. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas gripes fortes? Então, vamos supor que foi 1. Resfriado. Um resfriado no último ano. 1 diarreia. Dor crônica no corpo. 1. Então, estou colocando aqui, vocês estão percebendo, né? Dor de garganta, 1 dor de garganta no ano, tá? Febre alta acima de 38 graus, 1. Febre baixa, acima não, né? Abaixo, deixa eu corrigir aqui, ó. Abaixo de 38 graus, aliás, vou tirar isso abaixo, não tem isso, de 37, no máximo 38 graus, febre baixa. Então, 1 febre baixa. De 37, no máximo 38 graus. Alergia a qualquer coisa, coceira na pele, coriza, não sei, qualquer alergia, tá? 1. Então, observem o que acontece. Olha, vou até zerar aqui só para vocês verem. Dá uma olhadinha aqui no gráfico, ó. 1, se eu colocar 0, aqui vai vir para 0. Se eu colocar 2, aqui vai vir para 10. Por quê? Gripes fortes é peso 5. Aí o valor corrige automaticamente aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui 1, só como exemplo. Tá bom? Então, 1 vezes 5, 5. Olha aqui, resfriado, peso 2. 1 vezes 2, 2. Diarreia, peso 3. Por que o peso, doutor Luiz Augusto? O peso está diretamente relacionado com a relevância daquele fenômeno imunológico no corpo do paciente. Claro, gripe forte compromete muito mais o sistema imunológico do que um resfriado. Diarreia compromete mais que resfriado. Dor crônica no corpo, então é proporcional, tá? Dor de garganta é muito sério, algo que a gente tem que ficar muito atento, porque tem relação com problemas intestinais que levam a dor na garganta. Tá bom? Febre alta, sim, é muito sério, tem que olhar, pode ser algum problema mais sério, né? Pode ser um tumor, pode ser uma infecção recorrente, então tem que investigar. Alergia, qualquer coisa, eu já dei peso 3, febre baixa, peso 2, tá bom? Então, muita atenção aos pesos. E aí, o que acontece? À medida que eu aplico, então, faço essa entrevista, já marca aqui, olha, o software automaticamente já calcula para mim, aqui em cima, olha que legal, tá aqui, ó, a pontuação total do paciente, 28. É isso que eu olho? Não, eu tenho que olhar o QSI. O QSI é normalizado pela idade. A idade é 36, então a pontuação normalizada pela idade deu um QSI de 1,29 para esse paciente. Né? Só para mudar aqui, só para vocês verem mudando automático, ó. Se eu colocar aqui, então, vamos supor que fosse 3 gripes fortes no ano. Lá, olha o QSI dele. Já reduziu para 0,95. Viu só? Então, vou colocar aqui 1 mesmo, ó, 1. Então, o QSI deu 1,29. Vamos ver na tabela de referência para interpretar? Dá uma olhada aí para mim. Olha,
Qual que é a idade do paciente mesmo? Vamos voltar aqui? Está aqui, ó, a idade dele, 36 anos. Legal? Vamos para a tabela de referência para interpretar. 36 anos que se de 1,29. Vamos ver aqui, ó. Então, tá aqui, ó. 36, então está nessa faixa, de 31 a 40. Que se 1,29. Opa! Deu entre 1,11 e 1,43. Pronto, sistema imunológico maduro e equilibrado. Se fizer inflamação, e tem que fazer inflamação em vida, já ensinei isso para vocês, vai fazer na dose certa. Sem exagero. Maravilhoso. Então, temos que manter a saúde desse paciente. Agora, vou simular para vocês, então, que ficou ótimo, né? Agora, vou simular para vocês. Vamos supor, então, que esse paciente teve, em vez de uma gripe forte no ano, ele teve 3 gripes fortes no ano. Olha aqui, ó, 3. Olha para quanto que vai o QC dele. 0,95. Diminuiu. Vamos lá para a tabela de interpretação? Olha lá. Opa, 36 anos, QC 1,11 é o mínimo. Foi abaixo de 1,11. Foi para quanto? 0,95. Então, desequilibrado e muito jovem. Jovem, por que jovem? Porque ele caiu para a faixa etária de baixo, ó. 0,95 não está aqui, ó, entre 0,75 e 1,7. Então, ele já está com 31 anos, mas ele foi para a juventude. É como se ele estivesse regredindo no tempo em termos de sistema imunológico. Ele perdeu a vitalidade do sistema imunológico dele. Recuou. Isso é muito importante, gente. Né? Então, é maravilhoso essa técnica. É um software fantástico. Não, ai, doutor Luiz Augusto, eu preciso do software. Eu preciso do software. Depois você vai ter acesso a isso, lá no quarto módulo. Né? Mas aqui você consegue fazer manual. Já te ensinei. Vai lá na aula 2, módulo 1, que você aprende a fazer manual. Tá? Se não quiser, é só pegar aqui. O cálculo é muito simples, olha. É o evento multiplicado pelo peso e a somatória. É só somar todos os eventos aqui, você tem a pontuação total, divide pela idade do paciente, e aí você chega no valor do QC. Simples assim, não tem segredo, tá, gente? Gente, usar o QC, o questionário da idade do sistema imunológico, e todas as outras ferramentas da metodologia da análise da imunidade é o segredo para você saber exatamente o que fazer para controlar a inflamação dos pacientes sem usar remédios. E conseguir isso é plenamente possível, como relatado por dezenas dos meus alunos no curso Meu Corpo Blindado, como foi o caso da Elza Alonso, Gevelina Félix, Rosimeire Colarino, José Geraldo, Maria Luísa, Nilda Neres, Rose White e muitos outros. Todos estes profissionais e estudantes da área da saúde estão tendo resultados extraordinários com o controle da inflamação em suas vidas. Agora, nós vamos conhecer o mais moderno e avançado pilar da metodologia. Trata-se dos princípios para lhe tornar um profissional de saúde desejado por seus pacientes. Se você seguir essas regras e estratégias deste pilar da metodologia da análise da imunidade, as chances são que o seu paciente fique tão satisfeito com seu tratamento efetivo de saúde que ele vai recomendar sua consulta particular para os amigos e familiares deles. E você vai poder aumentar a demanda de pacientes para o seu consultório, sem depender de plano de saúde, convênios ou de dar descontos. Este sexto pilar é o verdadeiro santo grau dos tratamentos efetivos de saúde. Então, anote aí. O sexto pilar é planos de medicina funcional para controle da inflamação e o aumento da imunidade. Cada paciente tem sua própria história genética, bioquímica, imunológica e mental. Se você tentar tratar um paciente tendo como base a posologia sugerida pelo fabricante dos medicamentos, conforme está descrito nas bulas, estará ignorando o indivíduo, você estará recusando essa ideia de que cada um é cada um. Sabe por quê? É porque não existem medicamentos aprovados pela Anvisa que sejam específicos para a necessidade do único paciente. A medicina é convencional, é uma norma, é para a maioria das pessoas, ela não é individualizada.
Todos os remédios aprovados são baseados em estudos clínicos representativos de uma média dos pacientes testados. E se você usa um remédio para tentar controlar a inflamação, as chances são que ele não funcione para o seu paciente. Ele funciona para a média, mas não funciona para todo mundo. Simples assim. Então, como podemos solucionar essa questão, doutor Luiz Augusto? O que eu faço? Gente, a grande ideia é usar protocolos naturais que tenham sido testados clinicamente por outros médicos, por outros profissionais da área da saúde. Mas como saber se um protocolo foi testado cientificamente? A resposta é simples. Siga o guia prático da análise da imunidade. Eu preparei para você. Faz o download aí e coloque em prática. Tudo que está descrito neste guia é baseado em protocolos clínicos certificados pela IFM, que é o Institute for Functional Medicine. Essa é uma das mais importantes instituições científicas do mundo, que ajuda a criar as melhores práticas clínicas funcionais. Portanto, sem medicamento, tendo como base, gente, artigos científicos. É praticamente impossível para um profissional de saúde ler todos os artigos científicos que são publicados sobre uma determinada doença e tentar transformar aquelas informações científicas em um tratamento efetivo para a saúde dos seus pacientes. Mas se tivermos uma instituição focada em identificar essas descobertas científicas, transformá-las em protocolos e testar nos consultórios com um grupo controlado de profissionais de saúde, fica muito mais fácil de trabalhar. Porque aí você já sabe exatamente o que funciona de verdade para tratar os pacientes. Faz sentido o que eu estou dizendo? Mas por que é tão difícil transformar descobertas científicas recentes em tratamentos efetivos de saúde? A lógica é a seguinte, preste muita atenção. Normalmente, há um intervalo de 15 a 17 anos entre uma descoberta científica e sua implementação na medicina. É por isso que quando um médico ou um profissional da área da saúde termina a faculdade ou residência, ele fica sempre 15 anos atrasado em relação às novas formas de se tratar os pacientes. Portanto, eles sempre oferecem um tratamento padrão, antigo, para as necessidades dos pacientes. Então, você procura um médico para um tratamento moderno e ele te dá um tratamento de 15 anos atrás. Isso é um drama, gente, por isso que não funciona. Então, professor Dr. Luiz Augusto, como fazemos para solucionar esse problema? Gente, a gente usa os protocolos de medicina funcional que já foram validados. Os praticantes da medicina funcional reduzem drasticamente essa lacuna de 15 e 17 anos, usando bases científicas sólidas para traduzir avanços na compreensão científica, na prática clínica, praticamente em tempo real. Como resultado, o que a gente tem? Os praticantes de medicina funcional, eles são os primeiros a adotar conhecimento e práticas inovadoras com seus pacientes. É exatamente isso que eu faço no meu consultório com meus pacientes. Eles estão extremamente satisfeitos. A combinação do rigor científico com pragmatismo, centrado no paciente, alcança resultados superiores em muitos casos. Vários pacientes de medicina funcional experimentam a resolução de doenças que eram consideradas intratáveis na prática funcional. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a minha paciente e também aluna do curso Meu Corpo Blindado, a Elza Alonso, que conseguiu recuperar do lúpus, que os médicos falavam, não tem jeito, você vai ter isso o resto da vida. E isso eu te mostro, gente, nesse treinamento. É exatamente esse o objetivo deste curso. Se você seguir a metodologia da análise da imunidade para tratamentos efetivos de saúde, você vai conseguir solucionar problemas de saúde que são impossíveis. Eu vou ressaltar, impossíveis de serem tratados com remédios e medicamentos convencionais, porque são fórmulas antigas, gente, mais de 15 anos atrás. Você precisa de fórmulas novas, de tratamentos novos. É exatamente isso que está acontecendo com muitos meus alunos. Como lhe mostrei em algumas entrevistas,
que eu fiz com o José Geraldo, com a Rosimeire Colarino, com a Nilda Neres, com a Maria Luísa Rose White, e tem muito mais. Agora, nós vamos praticar juntos como se cria um plano de medicina funcional para o seu paciente. Este plano que nós vamos aprender a criar está disponível no guia para download e é ensinado em todos os detalhes no curso Meu Corpo Blindado. Tá legal? Este plano é certificado e validado como um protocolo de boas práticas clínicas pela IFM, o Institute for Functional Medicine. E vamos lá. Essa foi uma aula técnica que eu dei para os meus alunos. Eu vou mostrar ela aqui agora para vocês. É muito importante. Então, preste muita atenção para você entender como colocar esse plano em prática aí na sua carreira. Tá legal? Dá uma olhadinha aí. Sim. Assim, variado em peso, essas coisas, tudo completo? Completo. E por que isso? Sim, a resposta é sim, e por que isso? Porque o fundamento da medicina funcional é a medicina personalizada, com foco na necessidade do paciente. E como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue fazer isso? Planejando caso a caso. Cada paciente é um caso. E aí nós temos um plano de montagem, né? Aqui deu uma travadinha, daqui a pouco assim que destravar eu mostro para vocês o plano. Então, o plano, ele segue uma estrutura. E essa estrutura que vocês vão aprender, então só passar aqui, ó, só uma visão geral, né? E essa estrutura é de acordo com a necessidade do paciente. Tá? Então, nós vamos avaliar, olha a matriz, essa é a matriz da medicina funcional, né? Então, nós temos os antecedentes, os eventos, os gatilhos, né? Quais foram os medicamentos que o paciente usou, né? As questões de sono, reabilitação, exercício, movimento, nutrição, estresse, né? Os relacionamentos. E aí nós temos aqui no meio a questão mental, a questão emocional, a questão espiritual. E cada aspecto desse, a gente cria um plano específico para resolver cada uma das necessidades do paciente, que é assimilação, digestão, absorção, microbiota, gastrointestinal, respiratória, defesa e reparo, que é o sistema imunológico, inflamação, a infecção com microbiota, a energia, regulação da energia, função mitocondrial, a biotransformação e eliminação, que é a desintoxicação, como que a gente ajuda o corpo a se desintoxicar, né? O transporte cardiovascular, o sistema linfático, o transporte das linfas, né? Comunicação, então, são hormônios, neurotransmissores, os mensageiros imunes, que são as interleucinas, e a integração, né? Que é a questão da membrana celular, integridade músculo-esquelética. Então, é uma verdadeira aplicação das ciências biológicas na medicina. Então, é a evolução da medicina isso daqui. Isso que é a medicina funcional. Aquela medicina velha, antiga, baseada em eu faço a faculdade de medicina para quê? Para ter o direito de receitar remédio e fazer cirurgia. Essa medicina, ela está defasada. Por que ela está defasada? Porque toda informação científica, ela demora, gente, de 15 a 17 anos para virar um medicamento. Ela demora de 15 a 17 anos para virar uma cirurgia. Não. 15 a 17 anos. Então, não dá, a gente vai ficar esperando isso. Então, assim, o profissional de saúde, ele fica numa cilada danada, porque ele está sempre oferecendo tratamento velho, tratamento antigo para os pacientes. Aí o paciente não melhora. A minha missão de vida é ver um mundo de pessoas saudáveis. Chega de explorar doenças, imunologia é vida. É por isso que eu amo ensinar essa metodologia na análise da imunidade para os tratamentos efetivos de saúde. Tá bom, gente? Agora que você já sabe todos esses pontos,
você precisa definir o seu plano de controle da inflamação e aumento da imunidade sem remédios. Tá bem? Isso vai depender do que você sente, o seu paciente sente hoje, vai depender dos sintomas, do nível de inflamação no corpo. E esse plano também dependerá dos seus objetivos. Eu separei aqui 4 dos principais casos em que a metodologia da análise da imunidade pode ajudar nos tratamentos efetivos, para o controle da inflamação e o aumento da imunidade. O primeiro deles é para estudantes e profissionais de saúde que desejam ser referência em imunidade e tratamentos efetivos de saúde. Você pode conquistar a fidelidade dos seus pacientes, receber recomendações da sua consulta particular, isso sem depender de plano de saúde, de convênios ou de dar descontos. O segundo plano é para pessoas com dores constantes no corpo. E o terceiro caso é para quem tem diagnóstico de uma doença grave, progressiva ou não, e talvez tenha passado por uma cirurgia que não funcionou, e talvez tenha sido desenganado pelos médicos, sem esperança de que problemas inflamatórios e dores no corpo não vão se resolver. Geralmente, essas pessoas recebem o diagnóstico de portadores de doença autoimune, como lúpus, tireoidite de Hashimoto, fibromialgia, artrite reumatoide, tudo isso tem cura, gente. Nós temos que seguir o passo a passo. E o quarto caso é das pessoas que querem ajudar alguém, amigo, pai, mãe, familiares, pacientes, né? Se você já é um profissional de saúde. Como? Controlar a inflamação, aumentar a imunidade, sem prescrever remédio. Seja porque você não é médico, ou mesmo sendo médico, você, conhecendo os perigos dos medicamentos, você pode usar os protocolos naturais. E por último, o quinto caso é para quem quer prevenção, ou seja, não tem uma doença, não tem um sinal de doença, não tem doença inflamatória, mas quer manter a imunidade do corpo, quer manter o corpo blindado. Para evitar doença crônica que surgem com erros em hábitos diários, como, por exemplo, o uso do medicamento sem necessidade, que compromete o sistema imunológico. Pessoas que se encaixam nesse perfil já viu outras pessoas, tais como familiares, adoecerem de bobeira porque começou a usar medicamento. Para cada um destes 5 casos, existe um plano, uma estratégia, um caminho para que você se torne referência em análise da imunidade. E eu vou lhe mostrar este caminho na nossa 4ª e última aula amanhã. E para quem deseja seguir carreira e se tornar especialista em análise da imunidade, você terá a oportunidade de disputar uma vaga na próxima turma do curso Meu Corpo Blindado. Na aula de amanhã, eu vou lhe dar os detalhes desse processo seletivo. Para fechar, eu queria lhe pedir para deixar seus comentários, se inscrever no meu canal, aqui, Super Imunidade, com o professor Dr. Luiz Augusto, para ter mais acesso a conteúdo técnico gratuito, tá bom? E atenção, gente, compartilhe essa aula, me ajudem a levar essa mensagem para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Essas aulas da imersão serão retiradas do YouTube nos próximos dias, então aproveitem o máximo que puderem enquanto elas estão liberadas. Combinado? Então, vejo você na aula de amanhã. Tchau, tchau, até lá!